Nessa aula eu vou te ensinar a fazer o coração de frutas vermelhas. A gente vai precisar daquele recheio de coração de frutas vermelhas. Tem que ser num ponto de recheio, tá? Pincel. E é ideal que seja esse pincel com as cerdas macias, tá? Pra gente poder pincelar as forminhas. Eu vou usar esse tipo de forma de silicone. Essa daqui é importada, mas a gente encontra já esse mesmo material fabricado aqui mesmo, tá? Nacional. Então pode ser essa forminha de silicone, pode ser forminha de acetato. Isso aqui é uma ideia para você fazer o coração, mas também pode ser outro tipo de formato de coração que você encontre mais facilmente na sua cidade. E vamos usar também o chocolate branco, tá? Aqui é a cobertura de chocolate branco, já derretida em banho-maria. E agora, a gente vai primeiro aqui pincelar as forminhas para fazer a base do bombom e depois rechear. Então, a gente usa aqui o chocolate branco, ó, vai pincelando aqui as laterais. E aqui no fundo. Enche bem o pincel. Ver se o chocolate está todo no formato da forminha. Essa primeira camada é uma camada importante para a gente fazer a base, principalmente essa parte de baixo aqui do bombom, tá? Para não quebrar. Então, feito isso, a gente precisa dar uma batidinha aqui na forminha para que saia todo o ar, certo? E não fique nenhuma bolinha, para ficar com acabamento bem lisinho. Se você for fazer naquelas forminhas de acetato que tem o silicone, aí você não precisa fazer isso, porque nela é só colocar o chocolate direto. Mas aqui a gente precisa fazer esse processo aqui para tirar o ar. Pronto. Aí feita essa primeira camada, a gente leva à geladeira até ficar firme o chocolate. Não pode passar muito tempo na geladeira. É só o chocolate ficou durinho, você já tira da geladeira pra gente passar a próxima camada. Pronto. Já passou 1 a 2 minutos mais ou menos na geladeira, depende. O chocolate tá sequinho, tá vendo? E essa primeira camada é importante porque a gente faz a base do bombom, que vai ajudar a desenformar sem quebrar o bombom. Então aqui a gente vai passar agora a segunda camada de chocolate. E nessa segunda camada a gente vai caprichar mais na lateral da forminha. Pode deixar quando pegar o chocolate com o pincel bem cheinho de chocolate. Pincela aqui toda a lateral. Aí essa segunda camada é um reforço na lateral. E depois, isso aqui vai para a geladeira, ainda um pouquinho para secar essa segunda camada. E a gente vai vir com a terceira camada só para fechar algum buraquinho que tenha ficado, para garantir que o bombom fique por fora todo branquinho e que não quebre. Então a gente vai voltar ela agora para a geladeira, bem rapidinho, só para secar o chocolate. Pronto, saiu aqui da geladeira, tá sequinha, segunda camada. E agora a gente vai fazer só
uma terceira camada para garantir quando a gente for desenformar, para não quebrar o bombom. É interessante também, quando a gente derrete o chocolate em banho-maria, enquanto estiver trabalhando com ele, deixar ele fora, certo? Então, vocês estão vendo aqui que eu estou trabalhando com ele aqui em temperatura ambiente. Por quê? À medida que a gente vai colocando, fazendo camadas, se o chocolate estiver quente, ele vai derreter a camada de baixo. Então, é importante que ele esteja assim, em temperatura ambiente. Deixa ele esfriar, que não tem problema. A gente vai fazer uma camada aqui mais fininha, só retocando os cantinhos que estão mais escurinhos. Você percebe que dá pra ver ainda o tom escurinho da forma. Então, você vai onde tá aparecendo a forminha ainda e pincela com chocolate. Onde a gente estiver vendo ainda um pontinho escuro aparecendo a forminha, a gente pincela com chocolate. Senão vai ficar uma camada muito fininha de chocolate e quebra. Feita a terceira camada. Certo? Tudo preenchida. E agora a gente vai levar novamente para a geladeira para secar um pouquinho para finalmente rechear. Pronto, saiu da geladeira. Tá sequinha. E agora nós vamos rechear. A gente pode rechear com um saco de confeiteiro, mas aqui eu vou mostrar para vocês, caso você não tenha um saco de confeiteiro, o que você pode fazer com a colher. Você usa aquela colherzinha de chá pequenininha, tá vendo? E por quê? Porque essa forminha é pequena, então a gente precisa de uma colherzinha menor para preencher aqui o bombom. Vamos lá. A gente pega uma porção pequena, tá? E coloca aqui o bombom. Se você quiser e tiver, dependendo do local que você mora, quiser colocar algum pedaço de fruta aqui, de alguma das frutas vermelhas, pode colocar também, pedacinhos. Você vai perceber que fazer com a colher é menos prático e suja mais um pouquinho o chocolate, mas também, se você não tiver o saco, é uma opção e pode ser feito sim com a colher. Sempre você dá uma pressionada no recheio para que ele vá lá pro fundo, certo? Dá uma mexidinha aqui dentro para que ele fique no fundo. Não pode vir até muito a borda, porque a gente ainda vai fechar esse bombom. Então ele tem que ficar um pouquinho abaixo do limite da forminha, porque aqui vai vir outra camada de chocolate aqui em cima, fechando esse bombom. Pronto, tá recheado. E agora a gente vai cobrir com chocolate, vai fechar o bombom. Você pode esquentar o chocolate novamente, ou então, se ele estiver assim ainda pastoso, como tá aqui o meu, você pode usar também, tá? A gente usa aqui a parte de trás da colher e vai fechando aqui o bombom, certo? Pressionando para não ficar ar dentro do bombom. E a gente já vai limpando, tirando o excesso do chocolate. Com a própria colher. Prontinho.
Aí a gente vai dar aquela batidinha no chocolate, que é pra ele, caso tenha ar ainda, ele vai ceder, certo? E o ar vai subir. Aí só acomoda o chocolate e assim a gente pode levar para a geladeira. Pronto, saiu da geladeira. Aí ele tá soltinho, ó, da forma. E agora, aqui numa tábua de vidro ou de plástico, a gente vai desenformar ele. Eu tô aqui com luvas, principalmente por conta da higiene, certo? São luvas de vinil que você encontra nessas lojas de confeitaria mesmo. E é luva de vinil sem pó, tá? Porque é própria para cozinha. Então é bem fácil de encontrar. Isso evita, nesse contato com o chocolate, com a mão, se você tiver a mão muito quente, que o chocolate derreta ou perca o brilho. Então é interessante você estar realmente usando luva. Aqui a gente coloca a forminha para baixo, certo? E pressiona. E o chocolate. Certo? Olha. Brilhoso. Bem certinho. Tá? E quando você for fechar, a parte do processo de fechar aqui o bombom, é interessante você não deixar muito chocolate aqui na lateral, porque esse chocolate aqui você acaba perdendo. Porque se ficar muito, você pode até tirar e colocar no bol de volta para derreter. Só que esse chocolate aqui já vai estar gelado. Então, vai alterar o teu chocolate que está lá no bol para derreter novamente. Então, quando for fechar o bombom, deixar bem rente e o mínimo de excesso possível aqui na lateral, tá? Deixar isso bem certinho. É só pressionar aqui, pressiona aqui, sai o bombom. Essa forminha é bem prática de usar e ela dura muito, muito. É um material muito bom. Pronto. Se ficar alguma aresta aqui no bombom ainda, alguma coisa aqui na lateral, você pode vir com a faquinha de legumes e tirar aqui o excesso, para deixar um acabamento bem lisinho. Certo? Estão prontos nossos corações de frutas vermelhas.